Com um extremado carinho, Lia, que outrora ocupara o corpo de Nicolette, levou Donatien, agora Caroline, de volta ao corpo na Dinamarca. A benfeitora repetia docemente que estava ao seu lado. Foi com a sensação de quem estava sendo vigiada que Caroline acordou na manhã seguinte. Tomou o desjejum ao lado do pai e rumaram para o campo. Os braços fortes da garota carregavam a tralha pesada que o pai não conseguia mais levar. Chegando ao sítio, o pai se ocupou dos animais e ela, depois de apanhar as ferramentas no pequeno rancho, rumou para as plantações. Afastou-se, como sempre, para o sul, perto da fronteira alemã, onde sabia que encontraria os gêmeos. Seu coração se acelerou ao ver Alfred. Deus, como era linda aquela garota! Alta, esguia, loira, com olhos azuis e traços tão delicados que se assemelhavam à obra de Michelangelo. Alfred correu ao encontro dela e perguntou por Niklas. Caroline, enciumada, respondeu que o amigo estava com medo dos alemães e abandonara as plantações de batatas. Fez cara de desdém. Wilfred, que veio logo após a irmã, perguntou se Caroline não os temia. Ela disse que sim, mas não a ponto de abandonar o sítio. Se a Dinamarca se rendera, os alemães não tinham por que fazer mal a eles. Os dinamarqueses só queriam viver em paz. Com os nervos à flor da pele, Caroline iniciou seu dia de trabalho. Sentia a raiva de Niklas, que era dono do amor de Alfred, do Führer, que se apoderava do país alheio e das vidas alheias, sem mais nem menos, e raiva de si mesma, porque não era uma moça delicada e meiga como Alfred, ou um rapaz belo como Wilfred. As lágrimas eram quentes e maltratavam os olhos de Caroline. De repente, ela se pôs a pensar em sua vida, tão curta e tão cansativa. Sentia-se com 80 anos. Toda sua raiva era colocada na ferramenta, com a qual cavava a terra com força incomum para uma garota de 14 anos. Lembrava-se de como desejava jogar futebol, mas isso não lhe era permitido. O barulho de dezenas de botas em marcha a fez sair dos devaneios. Uma divisão do exército nazista se aproximava dali. Pareciam estar entrando naquele momento na Dinamarca ocupada. Os gêmeos, membros da juventude hitlerista, esticaram o braço direito e disseram em alto e bom som a célebre saudação nazista, Heil Hitler. Várias vozes graves e fortes repetiram a saudação, deixando evidente o fanatismo, que não era patriotismo, era idolatria a um líder cego, cegos guiados por cegos. O superior daquela tropa se aproximou de Caroline e repetiu a saudação. Ela o imitou. Abruptamente, ele perguntou: "Por que não nos saudou antes?" Os gêmeos rapidamente vieram em seu auxílio. "Ela é dinamarquesa, senhor", disseram. "Não frequenta as aulas da juventude hitlerista e não sabe se comportar nessas ocasiões, mas fala muito bem o alemão. Aliás, aqui na fronteira, todos falam." "E vocês são dinamarqueses?" "Somos alemães, senhor. Do outro lado da fronteira está a nossa casa." "Você disse que ela é dinamarquesa?" "Sim." "Ela? Isso é uma mulher? Ou um cachorro com roupas de mulher?" "Ela é uma moça, senhor."
O soldado se aproximou, olhando-a de soslaio. Cadela? Caroline permaneceu em silêncio. Ele retirou da cintura uma faca e a encostou no pescoço da moça, que estremeceu de pavor. Mas, ao contrário do que todos esperavam, ele não feriu sua garganta. O que fez foi cortar suas vestes de alto a baixo, deixando-a totalmente despida. Escarneceu da pobre Caroline, tanto quanto pôde. Disse aos amigos que estavam diante de um homem que perdera os documentos, entre aspas. Os músculos rígidos do peito dela em nada se assemelhavam aos seios graciosos do corpo feminino. E 50 gargalhadas se faziam ouvir. Escute aqui, seu bastardo, disse o soldado. Eu vou conferir se é uma porca ou um porco dinamarquês, só a título de curiosidade, pois não faz diferença. Caroline sentiu a dor da humilhação destroçar seu orgulho. O alemão a tocou de maneira grosseira e selvagem. Depois, anunciou aos outros sua descoberta e os convidou para uma festinha com a dinamarquesa inferior, entre aspas. Mandou que os gêmeos alemães saltassem a fronteira, e antes que eles protestassem pela amiga, tiros foram disparados no chão, a centímetros de seus pés. O medo apoderou-se dos jovens, que correram dali. Caroline sofreu, na mão dos soldados invasores, todo o horror e a covardia que outrora havia causado às suas vítimas. Quando a tropa seguiu para o coração da Jutlândia, deixou atrás de si o corpo sem vida. A cada um será dado segundo suas obras. Caroline, em seu corpo espiritual, corria sem destino através da plantação. Tentava alcançar o rancho onde estava seu pai. No entanto, como em nossos piores pesadelos, o rancho se afastava à medida que ela se aproximava. Sentia a dor física e moral do ato selvagem que sofrera e não percebia a nossa presença a seu lado. Conseguimos acompanhá-la até a igreja, onde tentou falar com o pastor, mas este não a escutou. Pôs-se a vagar, sem norte, pela aldeia. Ia de casa para o rancho, voltava para a igreja, repetia o trajeto. Atravessou a fronteira no terceiro dia após sua morte física. Ainda não havia percebido o que acontecera quando encontrou Elfried e Wilfred no campo. Tentou falar com eles, contar a violência da qual fora vítima. Eles, no entanto, também não a ouviam. No ápice do desespero, seguiu os gêmeos e, na casa deles, encostou-se a um canto do quarto da menina, tornando-se estática. Nossa irmã estava perturbada e revoltada demais contra Deus, que, ao seu ver, não a protegera dos alemães, para ser alcançada por alguma ajuda. Por mais que tentássemos, não conseguíamos interagir com ela. Pensei imediatamente em Zaqueu, e a conexão entre nós foi instantânea. A situação na Noruega era tensa. Ouvi o pensamento de nosso amigo expondo a situação calamitosa. Sara, a menos apta para o trabalho no campo de batalha, ficaria na Dinamarca, monitorando Caroline e trabalhando para não deixar que ela formasse um quadro obsessivo em torno de Elfried, o que poderia causar danos à moça e mais prejuízos para a própria Caroline. Estaríamos ligados, como elos que éramos, em nossos mais íntimos pensamentos. Assim, partimos para o país vizinho,
chegando horas antes dos aliados. O corpo expedicionário inglês, em sua maioria recrutas novos e inexperientes, desembarcou na Noruega para apoiar a resistência. O plano inicial era um ataque naval ao porto de Trondheim, ocupado por alemães desde 9 de abril, local escolhido para ser a base das operações. Para isso, eles contavam com reforço norueguês do norte e do sul. Pretendiam desalojar os alemães, que aumentavam o contingente mediante tropas aerotransportadas. Mesmo com o desembarque das tropas em Nansos e Andalsnes, o almirantado britânico decidira abandonar o ataque naval devido à superioridade aérea alemã na região. Assim, executou a fase terrestre da operação contra Trondheim. Porém, no dia 20 de abril, os Stukas, aviões mortíferos da Força Aérea Alemã, realizaram uma série de bombardeios violentos contra Nansos e destruíram a quase totalidade dos abastecimentos e munições do corpo expedicionário. Na mesma noite, os alemães de Trondheim revidaram o ataque. A bordo de um destroyer, 400 soldados foram conduzidos ao largo da costa e desembarcaram de surpresa na retaguarda das tropas inglesas. Estas se retiraram na manhã seguinte, com o cerco totalmente fechado, pois a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, apoiara o ataque com a artilharia dos navios. Tivemos, dessa maneira, 24 horas de trabalho intenso. Nansos, local antes belo e sossegado, naquele 20 de abril de 1940, tornou-se palco do horror, do inferno em chamas. A cada bomba que beijava o chão, uma voz era calada, e o crepitar consumia os lamentos de quem observava queimar toda a sua história, toda a sua identidade, todo o seu passado. O ronco aterrador dos Stukas, seguido do assovio macabro dos projéteis que desciam para a cidade e do barulho ensurdecedor das explosões, baniam dos ouvidos da história o choro de quem não aparece nas batalhas, os civis. As casas eram destroçadas e o fogo inesquecível das aeronaves os acordava apenas para que vissem suas residências ruírem e para que se perdessem dentro do próprio quarteirão, onde era impossível divisar onde estavam as casas. Não se sabia onde era rua ou calçada, quintal ou jardim. Tudo se resumia a um amontoado de escombros pavorosos, e ainda assim os Stukas sobrevoavam as chamas quais dragões assopradores de fogo. Os valorosos soldados da Cruz Vermelha se desdobravam em 1000, e as tropas planetárias trabalhavam junto a eles no intuito de fortalecer seus corpos alquebrados. Rapazes alemães e aliados deixavam o meio físico às dezenas, e nós tentávamos conduzi-los a um socorro. Ora, os fazíamos adormecer com a canção de ninar que mais traduzida foi na história do planeta. Ora, fingíamos que ainda estávamos encarnados para interná-los em nossas enfermarias. Houve aqueles momentos em que precisávamos simular uma bela bronca militar, quando quase rindo ouvíamos um sonoro Sir, yes, Sir. Na verdade, eram apenas meninos agredidos e agressores. Garotos que não assistiriam a mais nenhum pôr do sol, nenhum gol da seleção de futebol de seu país. Meninos que nunca seriam chamados de pai,
que estupidamente se matavam pela causa alheia. Foram ensinados a odiar, crescendo dentro do caldeirão fervente que foi a Europa na década de 1930. Principalmente a Alemanha, que nos traumas do pós-guerra enfrentou a destrutiva República de Weimar e a ditadura nazista fanatizadora. Aquelas crianças foram moldadas para amar, servir e morrer, não pela Alemanha, mas pelo atormentado autor de Mein Kampf, livro que toda a população era obrigada a ler e ter em casa. Quem fosse questionado a respeito de qualquer passagem e não soubesse recitá-la sem saltar uma vírgula, sofria consequências drásticas. Depois de contendas sangrentas, os aliados retiraram-se para o norte, fazendo exatamente o que os grandes estrategistas alemães desejavam: afastar-se da França. As forças franco-britânicas estavam sendo arrasadas na Noruega. Os líderes ingleses, enfurecidos, ordenaram que bombardeassem o porto com a esquadra para forçar a rendição alemã. Em 24 de abril, os barcos ingleses bombardearam Narvik violentamente durante mais de 3 horas. Um batalhão de soldados irlandeses mantinha-se pronto para desembarcar. O resultado desse ataque deixou Hitler furioso. Ordenou a retirada, que se mostrou impossível, já que não havia em Narvik nenhum aeródromo. Depois de tentativas desesperadas, cheias de perdas materiais e baixas desnecessárias, um poderoso exército de mais de 400.000 homens derrotou as forças inglesas ao sul de Narvik. Trabalhamos por mais de 1 mês na Noruega e na Dinamarca. Muitas passagens nos emocionaram verdadeiramente, uma delas em particular. Os soldados da Cruz Vermelha entravam em ação a cada cessar-fogo, quando recolhiam feridos e os mortos, se possível. Nós, o exército do além, permanecíamos ali antes, durante e depois do fogo cruzado. Nesse dia em Narvik, estávamos eu e Lina em meio ao horror do campo de batalha, quando avistamos um jovem alemão, deitado de bruços em meio a todo aquele barulho e cheiro de queimado. Agradeci ao mestre por não necessitarmos da palavra falada, pois o ruído era insuportável aos ouvidos humanos. Com um olhar, chamei Lina para nos aproximarmos do jovem, que visivelmente havia deixado o corpo, mas parecia não perceber. Nessas ocasiões, eles tendiam a ficar vagando em meio às batalhas, pensando ainda fazer parte delas. Esse rapaz, não, permanecia deitado de bruços, poucos centímetros ao lado do corpo morto. Sussurrei a seus ouvidos: Burkhard Geliebt, o que faz aqui? Não é melhor ir para uma enfermaria? Oh, não! Eu sei que já morri. Não preciso mais de enfermarias. Então o que faz aqui, abraçado ao seu próprio corpo? Venha conosco. Será conduzido à enfermaria do espírito. Lina convidou-o, visivelmente, a ponto de tomar nos braços o jovem alemão. A um gesto meu, ela se acalmou, pois vi que ele tinha algo a dizer. Não estou abraçada ao meu corpo, estou protegendo algo. Uma moça bonita da Cruz Vermelha veio até aqui, beijou minha mão estendida e disse que nada poderia fazer por mim, porque eu tinha sido acertado bem na testa, já estava morto. Ela me aconselhou a ficar quietinho,
pois rezaria aos amigos do socorro de outra dimensão para que viessem me buscar. E foi o que eu fiz. Permaneci aqui. Quem sabe ela dissesse a vocês que eu estaria aqui. Se eu mudasse de lugar, poderia me perder do socorro. Estamos aqui. O Cristo nos permitiu buscá-lo, Burkhard. Agora não posso sair daqui. Espere o fogo cessar um pouco. Esse fogo não pode mais atingi-lo, meu querido. Estávamos no limite da emoção. A mim, não. É que quando a enfermeira bonita me disse que pediria às 2 outras moças para me ajudar, eu guardei um presente para vocês e tenho medo que algum soldado pise nele. Pode vir, nada acontecerá. Cristo. Bom, olhem só. Me desculpem. Lina desabou em um pranto sem fim ao visualizar as mãos muito brancas e feridas de Burkhard, tentando em vão tocar as diminutas flores que resistiram à passagem da violência. Só elas, em sua delicadeza e fragilidade, persistiam diante da destruição e da dor. Pareciam olhar para o firmamento em busca do elo maior, gritando por socorro. Olhei para a minha esquerda e visualizei lá longe, dentro da tenda, a enfermeira bonita, entre aspas. Com seu auxílio, com seu fluido animalizado, ajudei o soldado alemão a colher as 2 florezinhas e a colocar uma em minha mão e outra na mão de Lina. Choramos mais ainda, os 3, ao ver que as delicadas pétalas, branca como a paz, estavam manchadas de sangue. Agradeci mentalmente à enfermeira. Percebi que ela podia nos ver e sorri. Ela fez o mesmo, acenando com a mão direita. Benditos sejam os médiuns, elos entre os 2 mundos, imprescindíveis para a harmonia da corrente universal da paz do Cristo. Bem-aventurados aqueles que usam do sublime dom do amor em prol da humanidade. Amparamos nosso pupilo com um abraço cheio de afeto e imediatamente estávamos dentro da tenda, aonde Salomão veio cuidar dele. Sorrindo entre as lágrimas, percebemos que o ferimento na cabeça dele estava cicatrizando. Ele beijou ternamente a mim e a Lina e foi levado para o hospital. Lina não conseguia estancar o pranto. Dei a ela um tempo para se acalmar e, de repente, era eu quem caía em um choro convulso. Zaqueu entrava na tenda. A simples proximidade do discípulo de Jesus nos emocionava. A paz do Cristo esteja conosco. Venho rapidamente em meio ao ardor das batalhas, pois preciso condecorar 2 bravas recrutas do exército do Cordeiro, com uma medalha. Com um olhar doce e emoção estampada na face, fixou em meu peito e no de Lina 2 réplicas das florezinhas que Burkhard havia nos dado. Ao contato com nossas vestes, as medalhas se tornaram parte delas. Estejamos com Cristo, pois Ele estará conosco todos os dias, para sempre. Nada dissemos, apenas observamos em êxtase enquanto nosso primoroso amigo sumia de nosso campo de visão.